Bom dia, começando mais um dia para a glória de Deus. Hoje é sexta-feira e hoje a nossa devocional vai ser um pouquinho diferente, porque eu gostaria de compartilhar com vocês a história de uma pessoa em quem eu admirei a vida inteira, um homem que serviu muito ao Senhor, um homem muito dedicado. Ontem, no período da tarde, eu recebi a triste e feliz notícia de que o meu querido, amado pastor Jonas Uski partiu para a glória com o Senhor, combateu o bom combate. E eu decidi fazer essa simples homenagem para ele, com dois textos bíblicos que foram textos que marcaram a minha vida, e um deles foi um texto, um versículo que Deus mais falou ao meu coração e foi um dos textos que foi responsável pelo meu chamado. Então, vamos meditar na palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O outro versículo, que é o versículo que eu compartilho, que eu disse para vocês que é um dos versículos responsáveis para o meu chamado, diz assim a palavra do Senhor: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A primeira vez que eu li esse versículo e a primeira vez que Deus falou ao meu coração através desse versículo, Deus usou os lábios do pastor Jonas, meu querido pastor, para pregar em uma das suas pregações esse versículo. E eu lembro que eu era muito jovem, eu o conhecia desde criança, né? Para quem não sabe, eu sou de Limeira, interior de São Paulo. Fui durante a minha vida inteira ovelha da Igreja Presbiteriana Central de Limeira. Foi a igreja que me acolheu, foi a igreja que sustentou meu ministério em São Paulo, na capelania hospitalar, foi a igreja que me abraçou, foi a igreja que me enviou para o IBEL, uma igreja missionária, uma querida igreja. E foi através desse versículo que o pastor Jonas um dia leu e me incomodou muito esse versículo. E eu desejei do fundo do meu coração servir a Deus. E eu lembro que eu fiquei pensando que profundo o apóstolo Paulo dizer isso. Ele considera a vida somente preciosa se ele pregar a palavra de Deus. Portanto, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, ele não está se importando com ele está se importando com o ministério da palavra de Deus, com o ministério de testemunhar a Jesus, de transmitir a graça de Deus na vida das pessoas. Então a vida para ele só tinha valor e só tinha sentido se ele pregasse a palavra de Deus. E eu lembro quando Deus falou fortemente esse versículo, eu lembro que eu fui para casa e eu mostrei para minha mãe. Minha mãe é testemunha disso, ela sabe que esse versículo é um versículo que mexe muito comigo. E é o meu objetivo de vida ao longo de tantos anos. O objetivo principal da minha vida é pregar o evangelho, é transmitir o amor de Deus para as pessoas. E eu gostaria hoje de meditar com vocês sobre quais as marcas que você deseja deixar nesse mundo. Quais as marcas que você deseja deixar nesse mundo? Qual é o seu legado? Que legado você quer deixar? Como você deseja viver a sua vida? Como você deseja agradar a Deus com a sua vida e com os seus dias? Quem foi Jonas Uski? Quem foi ele? Se você quiser, você pode
usar mesmo aqui a plataforma do YouTube, tem vários vídeos dele, da nossa igreja lá de Limeira. Só digitar Jonas Uski, Igreja de Limeira, você vai ver várias pregações e você vai perceber o quanto ele era um homem de Deus e um servo do Senhor. Mas quem foi Jonas Uski? Ele foi um pastor fiel à palavra, um homem dedicado à esposa, à família, honesto, pregador apaixonado pela palavra de Deus, um servo fiel, um soldado de Cristo. Foi para o seminário ainda jovem e desde jovem, muito jovem, começou a servir ao Senhor de corpo e alma. Dedicou sua vida por completo ao chamado do Senhor. Passou e gastou a vida inteira pregando sobre o Cristo Salvador. Pastor Jonas era apaixonado por evangelização. Todos o conheciam por pregar a palavra nos funerais e nos velórios da cidade. Ele simplesmente lia os jornais, descobria quem tinha falecido na cidade e ia até lá consolar as pessoas através da pregação do Cristo Salvador. Esse era meu pastor, apaixonado pela palavra de Deus, um homem honesto, fiel, dedicado à família, um homem que dedicou realmente a sua vida e deixou marcas profundas e preciosas, lições incríveis, uma história e um testemunho de vida que impactou muitas e muitas e muitas vidas, principalmente a minha. Agora, como ovelha, eu digo que sentirei muitas saudades e que agora o chamado dele, a história dele, o testemunho dele vai falar por ele. Eu conheci, como eu disse a vocês, ainda criança, e quando eu tive meu chamado, quando eu era adolescente, eu tinha apenas 18 para 19 anos, e foi a igreja que me enviou ao IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lene, onde eu estudei e onde eu passei 3 anos da minha vida lá, estudando da palavra de Deus, me dedicando ao Senhor. E ele que nos levou, na verdade, ele pessoalmente nos levou até o IBEL, junto com a minha querida amiga Natália Portes. Fomos nós, eu, Natália, pastor Jonas, e mais um diácono muito querido da nossa igreja, e ele levou a gente para o IBEL, nos apoiou durante os 3 anos. Depois que eu me formei, ele e o conselho da Igreja Presbiteriana de Limeira me sustentou financeiramente, apoiando o meu ministério, dando suporte espiritual e financeiro para que eu pudesse seguir o meu chamado. Então, aos 19 anos, eu saí de Limeira, deixei a minha família e fui servir ao Senhor na capelania hospitalar. E lá fiquei por 7 anos. Nesses 7 anos, o pastor Jonas, o conselho, toda a igreja, os irmãos da igreja de Limeira oraram por mim, me ajudaram, me apoiaram espiritualmente em orações, apoio financeiro, amizade. E nesses 7 anos eu servi ao Senhor, falando da palavra de Deus aos pacientes, acompanhando os pacientes. Trabalhei então esses 7 anos ao lado da Helenivação e da sua equipe, e sempre com o apoio do meu pastor. E depois, quando eu conheci o meu marido, Marcos, ele fez meu casamento, ele me casou. Quando meu filho nasceu, Benjamin, ele veio aqui em Varginha, conheceu meu filho. Depois, quando meu filho estava com 2 meses, ele ficou doente, gravemente doente, ficou internado, precisou de respirador. E meu pastor saiu de lá de Limeira e veio aqui para Varginha apenas um dia para poder orar por mim, para poder orar pelo meu filho, interceder pelo meu filho. Depois ele foi embora, fez um bate-volta. Então ele foi um pastor muito querido,
Quem o conheceu e quem conviveu com ele sabe o quanto ele foi precioso para todo mundo que estava ao lado dele. Ele tinha um jeito engraçado de dizer: ô, jogo duro, hein? Ô, menino. Chamava as pessoas de ô, menino, ô, menino. Sempre honesto, muito querido, pregações maravilhosas. E eu lembro quando eu era criança, eu olhava ele assim, eu falava: meu Deus, como ele consegue pregar com tanta ousadia a palavra de Deus? E depois de adulta eu entendi que ele tinha intimidade com Deus, que ele buscava em oração, que ele buscava a palavra de Deus, que ele se derramava diante de Deus para fazer as pregações. E quando você olha assim para um homem de Deus, um homem fiel, um homem honesto, pregador da palavra, você vê o exemplo incrível e as marcas que uma pessoa como essa deixa na vida de outras pessoas. E o pastor Jonas deixou essas marcas na minha vida. Ele foi o meu pastor, ele me pastoreou de fato e de verdade. Ele me apoiou, ele me abraçou, ele me consolou. Ele foi um instrumento poderoso na mão de Deus na minha vida. E eu tenho certeza absoluta que na vida de muitas pessoas. Então eu quis prestar essa homenagem para que outras pessoas conheçam a sua história, para que outras pessoas possam ser impactados pela sua vida, pelo seu chamado, pelo seu ministério e pelas marcas que ele deixou enquanto ele esteve aqui entre nós. Pastor Jonas faleceu ontem, lutou bravamente contra o câncer e demonstrou durante a doença muita submissão à vontade de Deus, nunca foi de reclamar, sempre foi submisso à vontade de Deus, ainda que com muito sofrimento, muita dor, ele ainda continuou pregando a palavra, continuou transmitindo a graça de Deus. Posso dizer que ele morreu glorificando ao Senhor. E a gente realmente vai sentir muita saudade dele. Ele pregava até sentado, ainda fraco. Quando estava doente, pregava sentado, porque não conseguia ficar de pé. Mas era um amante da pregação, da palavra, apaixonado pela pregação. E vai deixar muita saudade. Obrigada, pastor, pelo exemplo. Agora ele está com o Senhor, descansando. Ele combateu o bom combate, guardou a fé. Ele viveu exatamente como o apóstolo Paulo diz: portanto, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E eu pergunto para você hoje, fica aqui uma reflexão para nós. Que marcas você pretende deixar na vida de seus filhos, na vida de seus amigos, na vida de pessoas que estão ao seu redor? A vida não tem sentido se nós não vivermos para a glória de Deus. Não tem sentido. A vida não tem sentido se nós não descobrirmos a vontade de Deus para nós. A vida não tem sentido se nós não vivermos para o louvor da glória de Deus. Porque veja bem, Deus é o dono da vida. Deus é aquele que nos deu fôlego de vida. Nós só vivemos e só existimos pela graça de Deus. Só vivemos e existimos porque Deus nos deu a vida e nos mantém vivos. Então, se Ele é o dono da vida, se Ele foi quem morreu por nós para nos salvar, Ele entregou a sua vida, Ele sofreu humilhação, Ele morreu naquela cruz, derramou seu sangue
Que graça tem então viver para mim mesmo ou viver para nós mesmos? Não tem sentido. Não tem sentido a gente não viver para glorificar Deus, não tem sentido a gente não viver para pregar a palavra, para transformar vidas, para abençoar vidas, para estar entre pessoas e ajudando pessoas, cuidando de pessoas. Nós precisamos testemunhar a graça de Deus. Precisamos estar a serviço do Rei Jesus. E essa era a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Já deu 15 minutos, meu Deus, como passa rápido. Reflita sobre isso hoje. Outra coisa, para finalizar, ame as pessoas que estão ao seu lado, porque um dia elas podem não estar mais. Então, demonstre sentimento para as pessoas que você ama, diga que ama, elogie, cuide, porque um dia você pode sentir saudade delas, tá? Deus abençoe você, abençoe seu dia. Hoje é sexta-feira, que você busque a Deus, que você ore e que você peça para Deus mostrar a sua vontade na sua vida. Deus sempre tem um propósito para cada um de seus filhos e nós precisamos viver esse propósito diante de Deus. Pastor Jonas Uski viveu dele. Ele completou a carreira, gastou a vida pregando o evangelho, servindo a Deus, sua família, seus filhos, seus netos. Construiu uma linda família, construiu um lindo ministério. A nossa igreja de Limeira é grande, linda, forte, cheia de frutos. É uma árvore lotada de frutos, uma igreja missionária, cheia de líderes comprometidos com a palavra de Deus e com a pregação do evangelho. Sinto muita saudade de estar entre meus irmãos queridos. E eu agradeço imensamente, meu coração se enche de alegria por todo o apoio que essa igreja deu para mim. Muito obrigada, gente, e Deus te abençoe. Tchau, tchau.